Hoje falaremos de um dos filmes mais injustiçados da Pixar, chega a ser até um pecado, Universidade Monstro, um filme que nasceu da parceria da Disney com a Pixar e diferente de Monstros S.A., que foi apenas da Pixar. Embora tenha sido lançado 12 anos depois do filme original, ele conta a história de como que o Sully e o Wazowski se conheceram. Então, bora pro vídeo. Dirigido pelo estreante Dan Scanlon, o filme começa com uma excursão da escola quando o Wazowski ainda era apenas uma criancinha empolgada e sem amigos, porque ele sofria bullying na escola. Os pequenos estão visitando a fábrica de susto e chegam ao andar do susto, e lá o Wazowski quebra uma das regras, uma das principais regras, que é atravessar a linha de segurança, e ele entra em um dos quartos junto com o monstro e se encanta com uma parada, e a partir daquele momento ele decide que ele vai ser um assustador, principalmente depois dele ser elogiado por um dos assustadores e acaba ganhando o boné desse assustador, que é um boné da universidade aonde ele estudou, que é a Universidade Monstro. Nem vi você lá dentro. Passa-se o tempo e finalmente o Wazowski entra para a Universidade Monstro. Chegou na universidade igual eu da primeira vez que cheguei na universidade. Universidade Monstros! Não quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento. Achando que seria o paraíso, igual é nos filmes, porque eu era inocente a esse ponto. Eu realmente achava que universidade era igual ao filme e série. Não é, é chatão pra caramba, inclusive, não recomendo. Nosso amigo Zoiudinho chega todo empolgado e vai pro quarto para conhecer o seu colega. E adivinha só quem é o colega de Wazowski? Sim, ele mesmo. O Randall, o otário do Monstros S.A., do primeiro filme lá, que fez toda aquela cagada e que ninguém gosta dele. Ele foi o primeiro amigo do Wazowski, pasme. E eles até que se dão bem, porque ambos são excluídos e ninguém gosta muito dos dois. Os dois é do time nerdola, que fica meio de canto. E eles acabam se completando ali no começo do filme. Finalmente, o primeiro dia de aula na escola de susto. O menino Wazowski tá impressionado com tudo. Eu tô ansioso. Mas quando você chega no mercado e tem aquelas coisas assim que você gosta na seção dos vencidos, que você vai pagar mais barato, e aí seu olho chega a brilhar, então o Wazowski tava exatamente desse jeitinho. Aí aquela coisa, né? Professor dando uma apavorada nos calouros, quando de repente as cortinas se fecham e fica tudo escuro e chega um bicho estranho voando que parece uma mistura de dragão com lagartixa, sei lá que diabo que é aquilo. A mistura de dragão com centopeia, com lacraia. E esse bicho estranho é a diretora da Universidade Monstro, a diretora Hardscrabble, uma lenda do susto, conhecida por bater o recorde máximo de susto com apenas um grito que fica guardado em um cilindro ao lado de uma estátua dela. Ela dá uma apavorada, né? Mais uma apavorada nos calouros, porque é isso que tem que ser feito com calouro, tem que dar uma apavorada neles, né? Quem nunca apavorou um calouro não sabe o que é viver numa universidade. E diz que ao final do semestre vai rolar uma prova e quem não for bem nessa prova tá fora da escola de susto, tá cortado do programa de susto. Depois de deixar geral com um furiquinho na mão, ela sai bem de boa e o professor finalmente começa a sua aula. E começa perguntando as 5 propriedades do rugido. E o Wazowski, que é um nerdola, começa a responder a pergunta, só que é interrompido por um cara gigantesco que entra na sala rugindo só pra se aparecer mesmo. E esse maluco é ninguém mais, ninguém menos do que James Sullivan. E nesse momento começa a nascer aí uma rixinha entre o Wazowski e o Sully. O Wazowski não gostou muito de ser interrompido pelo Sullivan, não. Em Monstros S.A. é mencionado que os dois se conhecem na 4ª série, mas o roteiro acaba sendo mudado. Eles preferiram mudar o roteiro porque o pessoal da Pixar achou que não ia se encaixar muito bem essa história aí deles terem se conhecido na 4ª série, então resolveram mudar. Inclusive, 2 curiosidadezinhas sobre o filme Universidade de Monstros. O Sullivan tem exatamente 5.475.458 fios de cabelo pelo corpo e pesa aproximadamente 447 quilos. Porra,
tudo isso? Quem pesou ele? Não faço ideia. É o que tá escrito na internet. O filme levou 100 milhões de horas de CPU para ser renderizado. Ou seja, se ele fosse processado em um único computador, levaria 10 mil anos para o filme ficar pronto. Eita porra. Impossível, né? Obviamente. Então por isso que a Pixar teve que usar uma porrada de computador para poder finalizar o longa. E cada cena levaria aí, em média, 29 horas para ser renderizada em um único computador. E o editor reclamando que um vídeo de 10 minutos do Não Sou Nerd demora meia hora para ser renderizado. Olha só a hipocrisia, não? O Zoiudinho tá full focado em estudar para poder ser um assustador, principalmente depois que descobre que se ele for mal na prova já era para ele, recusa em todas as festas com o Randall e tudo mais, só para ficar em casa estudando. E nessa de ficar no quarto estudando, aparece o Sullivan com um porco. O Monstrão Azul tá se escondendo porque ele roubou o porco de uma outra fraternidade, e nessa o porco foge e sai os dois correndo desesperado atrás do bichinho para poder pegar ele de volta. Quando finalmente pega, geral paga um pau absurdo pro Sullivan, convidam ele para uma fraternidade muito melhor do campus, uma das melhores do campus, enquanto ignoram totalmente a existência do Wazowski. O Sully dá uma esnobada no Zoiudinho e nesse momento nasce a rivalidade entre os dois. O Sullivan se acha melhor que o Wazowski e o Wazowski dizendo que vai jambrolhar o grandão no susto, né? E para quem não sabe o que significa jambrolhar, tá vivendo errado, vai assistir os vídeos do Diogo Elefante. Ai, eu tô morrendo. Eita. Ai, eu tô falecendo. Depois de muita disputa, finalmente chega o dia da prova final e os dois tretam antes da prova e acabam derrubando aquele cilindro que eu disse antes, que guarda o susto recorde da velha diretora. E a diretora fica um pouquinho estressada com os dois e expulsam eles da escola de susto antes mesmo deles fazerem o teste. Mas existe uma competição de susto e essa pode ser a salvação dos dois. Os jogos gregos de susto. Mas para entrar na competição precisa ter uma equipe e o Wazowski não tem uma equipe, então ele entra para a pior fraternidade que tem lá, que é a Usa-Capa, mas ainda assim faltava um membro para essa equipe e não tinha como ele entrar na competição, e mesmo contra a vontade dele, o Sullivan entra para a equipe. Detalhe que o Zoiudinho meteu uma aposta ainda com a diretora, hein? Ele disse que se a equipe dele vencesse os jogos, ela deveria voltar atrás da expulsão e colocar todo mundo de volta na escola de susto, mas a equipe dele era horrível e ela tinha certeza que ele não ia conseguir. Pois bem, né? Essa equipe aí que era horrível, para serem ruins eles tinham que melhorar um absurdo. Diferente das outras equipes, eles eram unidos ali, rolava uma amizadezinha. Menos o Wazowski e o Sully, os dois não se gostavam muito não, mas para vencer eles precisavam trabalhar em equipe e foi aí que começou a nascer, começou a crescer a amizade entre os dois. Apesar de não ser muito boa, a equipe chegou até a final. E a prova final era uma simulação, era em um simulador de susto onde cada um dos membros de cada equipe que chegou na final deveria assustar uma criança. Todo mundo vai e participa da competição e chega na última rodada dessa simulação de susto, os dois times estão empatados. A equipe adversária vai primeiro e eles conseguem ir muito bem, e o Wazowski teria que bater o recorde de susto para poder passar na frente da equipe e vencer o campeonato de susto. E adivinha só, não é que o Zoiudinho conseguiu bater o recorde e a equipe que era esnobada e horrível conseguiu vencer a competição, e aí tá todo mundo feliz, só que não por muito tempo. O Wazowski descobre que o Sullivan sabotou o simulador de susto e deixou ele num nível mais fácil para que o Zoiudinho conseguisse assustar e bater o recorde, já que ele não era um exímio assustador. O Wazowski ele era muito fofinho e ele não conseguia assustar. Ele não era bom em susto, mas ele achava que ele era, mas ele não era, né? Eu só queria te ajudar. Não. O Verdinho ficou full pistola e quis provar pra todo mundo que ele era capaz de assustar de verdade. E aí ele entrou na sala de portas lá, na faculdade tinha uma sala onde eles criavam as portas, que eram os portais, e ele entrou pra assustar uma criança lá porque ele queria provar que ele sabia, que ele conseguia, que ele era capaz. Mas ele entrou e ele não era capaz porque ele era fofinho demais. Olha só que delícia, que decepção, coitado, não? Como não conseguiu assustar e o susto é a energia do mundo dos monstros, a porta ficou sem energia pra ele poder voltar pra casa
casa. E aí o Sullivan se desespera porque ele tá se sentindo culpado, né? E vai atrás do Zoiudinho para tentar ajudar. Mas quando ele chega do outro lado da porta, o Wazowski não está lá mais. Ele meio que teve que fugir porque os guardas estavam atrás dele. Porque essa porta ela não abriu numa casa qualquer, não abriu num quarto qualquer, ele abriu num acampamento que tinha um monte de criança. E aí as crianças chamou a atenção dos guardas e o Wazowski teve que fugir para não morrer. E os dois finalmente conseguem escapar dos guardas e o Wazowski tem a brilhante ideia que pode salvar a dupla. Se o Sullivan assustasse os guardas, talvez gerasse ali energia suficiente para abrir, para ativar a porta do lado da onde eles estavam, para eles poderem voltar para casa. Pois bem, eles começam ali a executar um plano de assustar a galera, que deu muito certo. Na verdade, isso aí deu certo, absurdamente certo. O susto foi tão grande que gerou tanta energia que explodiu o laboratório de portas, mas eles finalmente voltam para a universidade. Como venceram o torneio de susto, trapaceando e ainda destruíram o laboratório de portas, além de pôr geral em risco, a dupla é convidada a se retirar da Universidade Monstro para dizer que eles não foram expulsos, né? E o sonho de se tornarem assustadores e trabalhar com isso parece que tinha chegado ao fim. E o Wazowski tá lá tristão e acaba se conformando, né, de ser só mais um monstrinho normal. Mas aos 45 do segundo tempo, quando ele já tá no busão para ir embora, o Sullivan lança aquele discursinho gostoso dizendo que o Verdinho é brabo pra caramba, e nessa hora chega a diretora com um jornal elogiando os dois, dizendo que mesmo eles tendo surpreendido, ela não poderia fazer nada, mesmo eles tendo feito grandes feitos ali, assustando uma galera, ela não poderia fazer nada, e eles continuavam expulsos da escola. Olha só que gostoso. Mas o sonho parece que não acabou assim, porque no jornal que o Wazowski recebeu da diretora, ele vê uma vaguinha de emprego lá, uma propostinha de emprego na Monstros S.A. Diz lá no anúncio que a Monstros S.A. tá precisando de gente para cuidar das correspondências. E eles se candidatam a essa vaga e eles vão. E aqui é humildade, porque eles começam de baixo, começam na moralzinha. Depois das correspondências, eles foram para limpeza, depois para o refeitório, aí passaram a carregar cilindro, até que finalmente chegam à equipe de susto. Aprendam então, né, que às vezes você tem que começar de baixo, às vezes você precisa ir na maciota e às vezes você só precisa ser filho do dono mesmo, que também funciona. Universidade Monstro foi lançado em 2013 e custou 200 milhões de dólares para Pixar e Disney e faturou 743 milhões de dólares, com 7.2 de nota no IMDb, o que é uma injustiça, porque esse filme é muito bom e merecia muito mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixa seu like, a sua inscrição e manda esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó e pra sua tia, e manda pra aquele seu priminho também, que eu tenho certeza que ele vai gostar desse filme, porque o Wazowski criancinha é bonitinho demais. Abraço!